que o Mandetta foi demitido por fazer o que deveria fazer, o Taish foi demitido por não fazer o que o presidente queria que ele fizesse, que era a adoção de tratamento precoce, e o Pazuello ficou porque não faz nada do que deveria ser feito. E tudo indica, conforme as últimas declarações do ministro, esses primeiros atos aí, aliás, que é ministro, né? Porque ele não assumiu formalmente ainda. Então ele anda circulando por aí, mas ele não é oficialmente o ministro da Saúde até hoje. Mas pelas declarações que têm sido no sentido de que vai haver continuidade, de que isso ele está recebendo o ministério do ministro Pazuello e tem interesse em manter as políticas de funcionamento como estão, que ele quer visitar o hospital para ver se tem tanta gente morrendo assim mesmo, nada indica que esse ministro novo vai ter uma gestão significativamente diferente do ministro anterior. E sabendo do perfil do presidente Bolsonaro, inclusive, do que acontece com os ministros que enfrentam ele mais proximamente, inclusive com o vice-presidente, quando enfrenta de maneira mais combativa, a tendência é que não haja uma mudança muito significativa, infelizmente. Eu acredito que seja muito uma política de continuidade e tenha sido um aceno aí de alguma tentativa de mudança para tirar o peso muito grande que ficou em cima do Pazuello do que qualquer outra coisa. E sobre essa mudança contínua de ministros, o impacto que isso tem, o impacto é gigantesco, né? Porque a gente está num momento que a gente tinha que ter uma sala de guerra, que o Mandetta tinha, inclusive, informando diariamente a população de tudo que está acontecendo, de como que o país está evoluindo e de quais são as ações que o Ministério da Saúde está tomando. Como você tem dentro de um período curto desse aí, de 12 meses, um pouco menos de 12 meses, uma troca de comando de 4 vezes, é impossível que se tenha o nível de organização necessário para um enfrentamento adequado da pandemia. Já não seria se a gente tivesse um indício de que há interesse em uma organização central adequada. Menos ainda quando os sinais que vêm do governo federal e diretamente da figura da presidência, que é quem aponta o ministro no final das contas, de que ele, inclusive, agora está entrando com medidas contra estados e municípios que estão querendo fazer lockdowns mais rígidos, é um péssimo sinal. Péssimo, péssimo sinal. Por sorte, aparentemente, a pressão popular, mas a pressão de alguns governantes, mais Congresso, está fazendo com que as vacinas cheguem e muito provavelmente vai ser o que vai ajudar a gente a sair desse caos, talvez ainda dentro de um prazo razoável, né? Se chegar todo esse montante de vacina que estão prometendo que vai chegar. Mas, de qualquer modo, politicamente, se houvesse uma coordenação mais adequada, a gente estaria numa situação muito menos caótica hoje em dia e não estaria olhando para abril com os olhos que a gente está olhando agora. Eu estou olhando para abril morrendo de medo, porque todas as últimas reuniões que a gente tem tido e tem ouvido especialistas falando, gente de hospital dizendo o que está acontecendo, tudo indica que corre o risco da gente chegar em abril com a situação 2 vezes pior do que está hoje. E tudo prevenível, tudo passível de interferência comportamental, como a gente estava falando agora há pouco, e havendo um ajuste federal, um consenso federal orientativo para que houvesse algum comportamento em uníssono. Hoje está cada um por si, e eu acho que, infelizmente, a gente vai ter semanas bem duras aí pela frente.